Shalom, boa noite. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que é um tema bíblico e é muito pouco conhecido, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem, mas é uma idolatria muito real na Bíblia e que é pouco explorada ou falada também por muita gente. Não é comentada e é algo que nós devemos nos atentar, tá? Porque é uma adoração idólatra naquela época, vivenciada e alertada pelo Eterno, pelos seus profetas, né? Para que o povo não se contaminasse. É um tipo de idolatria que nessa época agora, né? Uma época que nós chamamos, né? Linkado ao mês de dezembro, né? Vem esse espírito, né? Das trevas chamado espírito natalino e toda essa estrutura, né, que se propaga, né, nas religiões, que é um contexto pagão, na verdade. Então, esse tipo de idolatria é o que nós chamamos de a árvore, né, natalina. Nós vamos falar sobre esse contexto hoje, que também é chamada de Iule, né? Pouco se fala sobre Iule, mas nós vamos falar um pouco, porque essa idolatria, ela é, né, ligada aos altos montes, em que debaixo das árvores, né, por meio de postes ídolos ou cultos a deuses ligados à natureza. Então, as deidades ligadas à natureza eram ligadas às árvores, postes ídolos, ok? Então, os elementos, né, ou seja, terra, ar, né, fogo, água, linkados com esse contexto em que esses espíritos, né, que linkam a ancestralidade, que está ligado com os xamãs, o xamanismo, né, atual, correlacionado com a questão, né, indígena, ancestralidade e que é fincada também em raízes, né, pagãs e ao cristianismo. Alguns adotam, né, essa prática linkando a nascimento né, e muitas das coisas, sim, é ligado ao obelisco, que é o poste ídolo, né? Abram Isaías 66, versículo 17, gente. Primeiro texto. Isaías 66. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Isaías 66, verso 17. Diz assim, gente: os que santificam e se purificam para entrarem nos jardins. Olha só, onde as pessoas entram nos jardins, nos pomares, né? Na questão da natureza, após a deusa que está no meio, tá? No meio do jardim, uma deusa que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato. Opa, rato? Vamos pesquisar o que significa rato aqui, gente? Vamos lá, né? Rato é a palavra akbar, que significa da mesma raiz, né? Linkada, gente, a akbanish, que no sentido literal é de emaranhar, ou rato, no sentido ocultista da raiz da palavra é aranha, ou uma teia, casa de aranha. Então, o rato é uma ramificação de Baal, ok? Serão
consumidos, diz o Senhor. Outra questão ligada a esse culto às árvores, né, que sempre existiu e sobreviveu, né, até os dias de hoje, né, pela questão natalina, foi linkada diretamente aos bárbaros. Particularmente, né, aquele pessoal, né, da Germânia em si, os celtas. Eles criaram e chamaram de espírito da árvore, que eram entidades que habitavam dentro delas, tá? Principalmente, gente, nos carvalhos mais velhos. Lembrem da palavra carvalhos. Então, desde o contexto do passado, né, o pinheiro em si também estava ligado aos povos bárbaros e ao culto às árvores sagradas, que era muito apreciado atualmente, naquela época, desde os contextos aos romanos. Eles, e agora falando dos romanos, tinham, gente, o chamado Sagrado Carvalho de Diana. Era sempre colocado em um bosque. Era chamado ali, vocês podem pesquisar, gente, era chamado de Santuário de Nemi, Nemi. E para os germânios, esse carvalho era a árvore do deus Donar, chamado também de Odin. Foi por meio dessas estruturas que, né, essa pequena pesquisa que nós vamos juntando as peças aqui, para que vocês possam entender, né, ao decorrer da história, das religiões, do que foi propagado, né, e contaminado, e são abominações em que esse pinheiro, muito mais tarde, que é agora, né, atualmente, ele está como símbolo de Natal. Então, carvalho, árvore verde, linkada com o pinheiro, né? Abram Ezequiel capítulo 6 agora. Ezequiel, capítulo 6, o verso 13. O anterior, deixa eu ver aqui o texto anterior, eu anotei. Isaías 66, verso 17, né? Dos jardins da deusa, né? Pronto. E agora o próximo é Ezequiel capítulo 6, verso 13. Vamos lá, gente, olha só. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos a espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes e debaixo da árvore frondosa. Ok? Debaixo de todo carvalho espesso, ou seja, frondoso, né? Que é a palavra abult. Lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Carvalho, árvore frondosa e lugares altos, ou seja, altares, montanhas, né? Abram agora também, né, como textos para a gente ter embasamento do que nós estamos falando. Abram Deuteronômio, capítulo 12, do verso 2 ao 3. Em algumas Bíblias, gente, vocês vão lerem árvore verde, tá? Em algumas traduções, é árvore verde, explícito mesmo.
É incrível, gente. Tá na nossa, né, na nossa frente, na nossa cara, jogando na nossa cara e nós, né, infelizmente. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 12, do verso 2 ao 3. Vou pegar aqui. DT 12. Na que eu li estava assim, árvore verde. Isso. Árvore verde. Vamos lá. Verso 2, gente. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Esse texto, gente, né, o ambiente que eles estavam cultuando, né? As estátuas, as árvores verdes, né? Esses altares. Outra palavra também nós achamos falando sobre essa questão das árvores, né? Da adoração em Isaías 57, do verso 4 ao 5. Vamos lá, então. Isaías 57, do verso 4 ao 5. Isso. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais da concupiscência junto aos terebintos? A palavra terebinto, gente, para a gente, né, contextualizar, é elforma, que significa semelhantes a Deus, homens poderosos, homens valentes, anjos, né? Ou seja, caídos, né, gente? Vamos lá, onde eu estava, terebintos, né? Debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos, e aqui existia um sacrifício, né? Dos próprios filhos, né? Ligado aos sacrifícios, né? Pagãos, muito Baal fazia essa dinâmica, assim também como Moloque. Isaías 57, dos versos 4 e 5, Rita. Então, desde esses tempos, os transgressores da palavra do Eterno, né, zombavam, né, e especialmente o justo naquelas tribos pagãs, né, daquela época, né. Aqui nesse contexto você observa que também o povo de Judá, eles também abandonaram o Eterno, se afastaram, houve divisão e passaram a adorar, gente, deuses de nações pagãs. E essas adorações que nós estamos aqui falando, desde esse contexto da árvore em si, né, incluía as imoralidades, as feitiçarias, os sacrifícios humanos. Uma das coisas que nós precisamos nos atentar, especialmente, é que essa árvore. Eu trouxe algumas imagens para vocês entenderem, para que nós venhamos, né, é, também observar historicamente. Essa é uma das
né, do contexto de Odin. Muito conhecida essa foto aqui, uma das também. Nós observamos, gente. Vocês estão vendo essa agora? Vamos lá. Olha só. Dá para ver ela por completo, gente? Vocês estão vendo a parte da base, né? E eu estou subindo aqui, né? Ó, para vocês imaginarem, né? Aqui é minúsculo, porém, gente, eles pegavam uma árvore, um tronco gigantesco e faziam toda essa estrutura de Ácera, ou também adentra no poste ídolo, tá? Olha a cabeça, né, da mulher e os galhos aqui acima, né, eles deixavam da própria árvore. E a estrutura, né, dos seios aqui dela. Então, utilizavam muito isso. Outra questão que nós observamos aqui, ó, muito real, gente, da própria árvore aqui, ó, é Ácera, tá, gente? Poste ídolo, a árvore frondosa, né? Ou a árvore natalina, né? É Ácera, que a Ácera é o chamado sagrado feminino, né? O outro contexto, né, que adentra o chamado obelisco e poste ídolo, que os egípcios, entre outros, você acha muito esses postes ídolos nas praças das cidades, você acha muito, né, na Roma, né, e por aí vai. Outro contexto que também é muito explorado hoje e usado por pessoas é esta árvore aqui, gente. Muita gente usa, né, como um colar, né? Não sei se vocês já viram, né? É muito vendido, né? Que é a árvore linkada, gente, a Odin. Ou seja, ao redor dessa árvore aqui, gente, é uma serpente, tá? Pra, eu esqueci o nome, tá? Jungmor, não sei se é assim que se pronuncia, mas é a serpente linkada a mitologia, né, ligada a Odin, ligada aos celtas, né? Ok? Então, são essas fotos que eu disponibilizei para vocês entenderem, né? Muita gente usa alguns contextos linkados com isso. Sim, Alda, o Brasil, nas cidades, linka muito isso. E essa aqui, que a gente mostrou muito, que é essa daqui, é a mesma linkada, gente, com a imagem dos Estados Unidos, né? Que a empresa Avan está utilizando, gente, tá? Muito. Então, é esse contexto de Ácera, né? Existem outros nomes também linkados, tá? Que ela é chamada de Libertas, né? Chamada de a estátua da liberdade, né? Mas é a deusa Libertas que as raízes adentram linkadas com Ácera ou Astaroth também, né? A árvore da vida, pois é, a árvore do bem e do mal, né? A árvore engana o povo, né? Abram, gente, Deuteronômio capítulo 16 agora. Eu acho que esse a gente não, né? Nós falamos do capítulo 12 e agora o capítulo 16 de Deuteronômio e os versos 21 e 22. Olha só o verso 21 dele de Deuteronômio capítulo 16, gente. Não estabelecerás poste ídolo plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor. Vocês lembram que em muitas aulas nós falamos que, assim como eles fizeram, né, lá
no bezerro de ouro, eles, né, celebravam, falaram que iam celebrar ao Senhor, mas ao lado tinha o bezerro de ouro. Da mesma forma, gente, a contaminação junto. E o Senhor não divide, gente. Eles queriam fazer o que digamos que a Igreja Católica faz muito bem, né? É um exemplo gigantesco, né? Entre sincretismo ou adoração a inúmeros deuses, né? Então, sempre foi isso, a divisão. E eles plantavam as árvores para adorar junto ao altar do Eterno, teu Deus, para é, que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, lembra? A qual o Senhor teu Deus odeia. E o que era a coluna, gente? Eram troncos, era um toco de árvore. Quando você vai ver a raiz da palavra, é um toco, uma coluna. Ácera, entendeu? Ácera e Baal, isso mesmo. Sempre era esse contexto. Então, a referência linkada a esse poste ídolo aqui, quando você vai aqui e você pesquisa a raiz da palavra poste ídolo, você acha a palavra ácera. E ácera, ela significa bosque. Para a adoração de ídolos, a deusa babilônica Astarte e Cananeia da fortuna e felicidade. Ou seja, gente, como é que a gente ensina para vocês? Fortuna, ou seja, pobreza. Felicidade, ou seja, tristeza. Então, a frequência dessa deusa cananeia é de muita tristeza e de muita miséria, né? Então, era Ácera, a suposta esposa de Baal, né? Essa deusa, ela é linkada com árvores sagradas e postes, ídolos erguidos próximo a um altar. Sempre que havia um altar, ao lado existia uma deusa linkada com Ácera. Então, quando o povo era contaminado, árvore. Então, toda casa que está contaminada, árvore. Ok? Contaminação, que é Ácera. Deusa cananeia. Muito antiga. Árvore, coluna, eram instrumentos usados no culto dessa deusa. E Deus não aceita mistura. Viram o versículo? O culto a esses deuses pagãos, gente, através de árvores, porque aqui eles representavam sempre o homem em si, a racionalidade sempre foi, gente, de tocar, apalpar, de ver, de sentir, ou seja, de querer, gente, humanizar Deus, que é tocar. Não consegue fazer isso com o eterno. E aí tá, gente, a loucura do homem de não conseguir tocar Deus. Não consegue tocar no eterno. Por isso, os panteões, por isso as representações, as imagens. Porque o homem sempre quer, no ego, vocês entendam isso, gente, criar os seus deuses através do seu próprio ego. E ele pode também fazer isso consigo mesmo, se endeusando. E aqui, o culto a esses deuses pagãos através de árvores, porque elas representavam eles. Isso antecede, gente, há milhares de anos, até é, ao próprio nascimento de Yeshua. Antes disso, gente,
o paganizar da fertilidade, da reprodução, da abundância e do prazer sexual ligado ao que eles falavam que existia aos troncos das árvores, que também vocês já ouviram nós, quando nós falamos sobre o falo, o culto ao falo, né? O culto ao órgão sexual masculino, que está linkado também com esse contexto, que também se junta aos troncos de árvores, né? E as imagens das deusas que, como vocês viram na imagem, eram esculpidas, que tem esse significado sexual. Então, aquela árvore que vocês viram, que muita gente usa em pingente, aquilo é uma frequência sexual em que Ácera, né, a deusa árvore, a deusa da fertilidade, ou fertilidade não, né? Ou sequidão, né? Ela é conhecida como, nessa estrutura, né, a árvore sagrada. A árvore de Natal, atualmente, gente, segundo folclores pagãos, ela está linkada ao deus Tammuz. Nós falamos sobre ele ontem, não foi um pouco, não foi? Até que deu aquele, mas deixa para lá. Então, Tammuz, né, é o chamado, né, e considerado filho do deus Sol. Tammuz, ele morreu, enquanto no contexto, né, mitológico em si, enquanto sua mãe estava ainda viva e não sabia onde estava o seu corpo. Olha só. Então, depois disso, né? Então, falando de Tammuz, né? Conta a questão mitológica da história em si, que a sua mãe ordenou a busca do seu corpo, né? Que durou 40 dias. Aí diz que aí depois ele foi ressuscitado. E para comemorar o seu renascimento, foi instituído, né, o uso da árvore, do pinheiro, do carvalho. E ali naquela árvore, né, foram feito oferendas pessoais. Hoje são os presentes, né? Fica pertinho da árvore. Mas as oferendas iniciais eram pessoas degoladas, sacrifícios. As suas cabeças eram penduradas na árvore, gente. Hoje são aquelas bolinhas, né, que simbolizam o Deus Sol, né? Mas eram cabeças de pessoas na árvore durante a festa em honra a Tammuz. Vocês sabiam disso, gente? Terrível, né? Então, Tammuz ligado à natureza, às estações. Quando chegava o outono, né? Quando essa estação chegava, que é a que nós nos encontramos, lembra, gente, tempos e estações, outono, agora acontecia né, o outono em si, agora entra no contexto que Tammuz havia morrido. Lembram? Início de outono, né? As folhas da árvore, elas caem. E qual é a dinâmica aqui? Ezequiel capítulo 8. Vamos lá? Ezequiel capítulo 8. Olhem só. Versículo, versículo 14, gente. Gente, essa questão das bolinhas com foto de pessoas, não, ó, gente, não há nada novo debaixo do sol. Lembram que a Bíblia diz? Tudo é uma repetição. O que as pessoas estão fazendo hoje, lá atrás, é a mesma coisa, já existia, só que lá eram pessoas mesmo, tá? Versículo 14, gente.
Levou-me à entrada. É melhor eu contextualizar esse texto, né? É melhor, então. Vamos lá. Muito melhor. Capítulo 8 por completo, gente. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vi no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede, em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Versículo 14, gente. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro, da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente. Adoravam, gente, uma palavra aqui, o sol. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Versículo 14, gente. Gente, é muito profundo esse texto.
Mas olha só o versículo 14. As mulheres, assentadas chorando a Tamuz. Como vocês sabem, Tamuz, né, é a deidade, né, sumeriana ligada ao alimento, ao pastoreio e à vegetação. Aqui, o choro das mulheres, nessa época, historicamente no outono, aguardando para o momento, né, do dia 25 de dezembro, para que viesse florescer e Tammuz viesse a ressuscitar. Nos dias atuais, gente, esse ritual ele se permanece. As aberrações, assim como os crânios humanos lá atrás, pendurados nos galhos das árvores. Quando você imagina, se você for pesquisar atualmente na Índia, a prática de uma seita chamada seita tântrica, é a mesma dinâmica que eles fazem. Oferta com crânios feitas a Tammuz. Eles mantêm essa, né, cultura pagã. E agora eles fazem essa oferenda a uma deusa lá chamada de Shiva, o chamado crânios pendurados em galhos. A gente fala, gente, mas vocês às vezes não acreditam, né? Não sei se vocês acreditam, né, gente? Vou tentar pesquisar aqui, ver se eu acho. Porque às vezes achamos que é brincadeira isso, né? É coisa, né, que a gente fala muito, né? Esse eu não pesquisei, gente. É a mesma árvore, tá? Aquela árvore lá que nós falamos. Só um minuto, gente. Deixe-me ver se eu acho. Só um minutinho para a gente continuar. Só um minuto. Eu acho que eu achei aqui. Não, não é essa ainda. Essa aqui é outra deusa. Depois eu procuro, gente. Não estou achando a foto que eu quero. Depois eu procuro e a gente eu compartilho, tá? Então, essas oferendas, essas questões em que sempre os israelitas estavam proibidos. Por isso que havia as proibições de se juntarem, gente, a esses pagãos, a essas participações nesses cultos, tá? Sempre, porque estava linkado aos bosques sagrados. Possivelmente entra nesse contexto. Deixa eu pegar aqui a foto que a Daniela postou aqui. É mais ou menos isso daqui. Deixa eu compartilhar o que a Daniela colocou, gente. Aqui.
Vamos lá, tá aqui. É mais ou menos isso aqui, tá? É mais ou menos essa questão aqui, tá? Essa dinâmica aqui. Essa é a mesma característica que simboliza as questões, né, de Tammuz, Shiva e tudo, tá? Essa dinâmica aqui. Obrigado, Daniele. Então, por isso que havia essas proibições, gente. E havia proibição deles, né? Deixa eu pegar um texto aqui para vocês verem. Cadê? Linkando aos bosques aqui. Abram Juízes capítulo 6 para a gente fazer essa leitura. Eu não poderia falar de Juízes, né, gente? Juízes sempre gosta dessas coisas. Capítulo 6, do verso 25. Vamos lá. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar de cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi. E oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Lembra, gente, que o poste ídolo, olha só que é um corte, então não é como nos egípcios, que era de pedra, era árvore, era tronco, madeira naquela época. Por isso que aqui fala de cortar. Então, versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo o boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. E então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abizes, ai, quase não falo, abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros de Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste.
E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Eita Deus do céu, dá paciência para Gideão. Isso mesmo. Vou te responder sim e depois eu te respondo muito mais coisa. Então, poste ídolo, árvore, Ácera. E aqui tem uma origem. A origem de Iule, a árvore de Natal. Coloca assim o nome, Iule. Y-U-L-E. Jeremias capítulo 7, olha só, do verso 18 ao 20. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Outro texto, Isaías 44. Isaías 44, o verso 14 ao 19. O homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira e se aquenta e coze o pão. E também faz, ó, não é só para isso. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se também, se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam. Olha só, gente, a idolatria. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam. E o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza,
O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que eu confio. Eita, gente, é forte, né? Idolatria, gente. Idolatria. Iule era comemorada pelos celtas, gente. Agora, dia 21 de dezembro. Hoje são 18 de dezembro de 2024. Essa data era o costume em que as famílias celtas elas levarem árvores verdes para dentro de suas casas, principalmente pinheiros. Eles enfeitavam, homenageavam os espíritos da natureza. Nós falamos já. Então, essa árvore era enfeitada, né, com sinos, com pentagramas acima, atualmente falando. Aquela estrela lá em cima é um pentagrama, né? Nós observamos muito esse pentagrama, né, no ocultismo. E aos pés das árvores, né, o linkar dos presentes que são, né, dedicados aos espíritos da natureza. Isso, no começo do solstício de inverno. Isso mesmo. Iule é comemorado o nascimento da criança do sol. Lembra de Tammuz? Ou Sol Invictus, que é esse daqui, gente. Vou pesquisar aqui, né? Sol Invictus. Podemos colocar como esse daqui. Atualmente, né? Atualmente esse Sol aqui, que muitos conhecem, né? Esse é o Sol Invicto atual. Vamos compartilhar. Este é o Sol Invicto atual, que uma religião usa, chamado de Santíssimo Sacramento, que é este mesmo aqui, ó. Deixa eu só pegar um aqui para que vocês possam, né, entender. Eu vou colocar esse daqui porque eu posso falar mais coisas sobre ele, mas vocês vão entender desse contexto aqui. Esse é o Sol Invictus. Vocês observam, né, em algumas bandeiras, né? Eu acho que a Argentina usa, né, o Sol Invictus, tá? Que é essa deidade aqui, né? Essa deidade aqui, solar, tá? Essa mesma dinâmica aqui. É essa mesma aqui, tá, gente? Mesma coisa. Não tem nada novo. Então, esse contexto aí, gente, é que o nascimento dessa criança sol trará calor, fertilidade à terra e está ligado a uma deidade chamada Cornífero. É tempo de haver um recolhimento junto às famílias para um proteger do contexto, né, celta, para uma reafirmação da continuação da vida. Lembra? Espíritos ligados à natureza. Então, aqui,
como eu falei para vocês, né? Dia 16 ao dia 23, preparações de sacrifícios. Dia 21, Iule, que é também adorado como Lítia. No catolicismo em si, é comemorado também, linkado a dia de São Tomé, que foi aquele ser humano, né, associado pelo catolicismo, né? E também há, gente, nesse período, o Festival do Fogo, linkado ao ocultismo, à bruxaria. Dia 22 de dezembro, nessas dinâmicas entre 21 e 22, a festa do solstício de inverno, né? Então, essa data no mundo abre a dinâmica dos rituais sexuais e também sepultamentos no dia 24 de dezembro. É o grande clímax, né? O ritual de sangue. Então, essa estrutura, a comemoração ligada em que há a Saturnália, que nós iremos falar também, o feriado pagão de orgia, de desordem, de sacrifícios em si, faz dessa tradição solar, né? Como deuses como Mitra, como Apolo, em que a Igreja Católica correlacionou falsamente como o nascimento, né, de Jesus. Como vocês sabem, em tabernáculos, linkado com setembro a outubro, o seu nascimento. Que isso foi, né, para que no início houvesse a conversão dos pagãos ao cristianismo. Isso é história, gente. Isso não é conto de nada não, é história. Eles fizeram isso e vieram impor essas datas. E Iule foi uma adaptação e foi transformado como Natal cristão católico. E, como vocês sabem, comemorado. Então, a história do Natal tem um total significado e raiz em Iule, o nascimento de uma criança, ao paganismo, aos shabates, que não sei se vocês sabem, mas o ocultismo e as bruxas, eles têm no calendário algumas sextas para sábado, que são os shabates, são em torno de 8, em que eles usam, né? Muitos correlacionam com a sexta-feira 13. Os períodos ocultistas fortes em que há, né, os festivais, como um deles que é o festival de Ostara, né? A comemoração a essa deusa Wicca ligada a Eostre, que é a grande mãe, que é comemorada, linkada, gente, à celebração de Yule, que é, eles usam a abertura do portal sabático. Por isso que nós, gente, incrível que parece, né? O portal abre e nós não usamos para confrontar e expandir isso. Por isso que o culto ao domingo veio nesse contexto, gente. Ou até a questão, né, do cortar ou extinguir, né, tudo aquilo, né, linkado ao sábado. Isso não é, gente, algo aleatório, tá? E não da forma como os judeus assim o praticam. Não. Quando você imagina esse contexto em que os instrumentos de rituais ligados a Yule são tão profundos que quando você pesquisa as raízes da Wicca, dessa religião, olha os materiais em que no Yule eles usam ocultamente nos seus rituais.
Materiais necessários. Eu vou colocar aqui, gente, para vocês verem, tá? Mas eu não vou colocar como se faz, né? Aí é demais, né? Aí deixa para lá. Mas os materiais que eles usam, vocês vão entender. Para a mesma prática. Olha os materiais para fazer, gente, o ritual ligado a Iule. Uma vela dourada, uma vela branca, uma vela verde, uma vela vermelha, folhas de louro, um sino, uma taça de vinho e um caldeirão. Itens da árvore de Natal. Cores linkadas a esse contexto. A mesma dinâmica, gente. A tradição, né, linkada a Iule, a essa estrutura, a essa árvore, né, a essa adoração, a esse contexto. Sim, é uma bruxaria, é ligada às bruxas, às Wiccas, Priscila. As Wiccas são as sacerdotisas, né, só mulher, né, linkado às Wiccas, a religião wicana, né? O ritual é linkado com isso. E tem vários rituais, gente, que são as mesmas dinâmicas, tá? As mesmas dinâmicas utilizadas. Iule, gente, é um feriado de origem pagã, comemorado pelos europeus durante o solstício de inverno, que é semelhante ao Natal, gente. Iule, essa celebração tradicional, né, linkado desde as raízes do norte da Europa aos povos germânicos, linkada ao solstício de inverno, porque essa questão do solstício de inverno, gente, tem simbolismo, né? É o retorno gradual do sol. E Uli envolvia esses rituais, essas tradições que honravam esses deuses, deuses ancestrais e forças da natureza. É o que a bruxaria, o Icana, entre outras, né? É as questões dos elementos, dos elementais em si. E o tronco de Iule simbolizava ou ainda simboliza a proteção e a renovação. Essa antiga celebração marcando essa estrutura, gente. O renascimento da luz após o período de escuridão, linkado ao inverno, o qual acontece atualmente ainda, gente, ao final de dezembro e ao início de janeiro. Isso ainda é comemorado, gente, atualmente. Raízes profundas aqui do que eu estou falando para vocês, raízes nórdicas, germânicas e celtas, paganismo. Essa questão da árvore e ule são festividades para honrar a natureza. Celebrar a volta do sol, lembra? Tammuz, Sol Invictus, Apolo, deuses solares, gente, para um novo ciclo. O tronco de Iule, né, essa grande tora, era dita como a proteção, a renovação. Em outros costumes, o decorar semelhantemente à árvore de Natal. E o mesmo ritual feito pelas bruxas é linkado ao acender vela e que atualmente, né, é colocado como os pisca-piscas. Essa celebração ancestral linka a esses festivais solares, a esses ciclos, na mesma dinâmica da árvore decorada e as guirlandas. Iule, essa celebração, até hoje, ocultamente, pessoas
abrem e a legalidade é deliberada nesse tempo agora. É um portal. As árvores são portais linkados a deidades da natureza. E Uli simboliza, né, a semelhança entre o Natal, celebrado até hoje. E essas semelhanças, gente, também são deliberadas da mesma forma. Banquetes fartos, árvores decoradas, presença inúmeras de alimentos e de origem animal também, em que havia reuniões na mesma dinâmica e celebrações, em que as bruxas se reuniam para esse momento. Hoje, as pessoas também se reúnem na mesma frequência, em que a figura também do Noel, né, ele é linkado ao deus nórdico Odin. Odin, retratado em um cavalo voador, é a mesma dinâmica do Noel com as suas renas. Essa tradição linkada com Iuli, Odin, erguida desde o início, né, nas fogueiras erguidas pelos vikings, para que eles pudessem, né, enfrentar os frios intensos do solstício de inverno. Eles, eles acreditavam, né, que servia para afastar os espíritos. E aí toda a simbologia, esse Natal que hoje nós, né, vemos atualmente, é colocado como o renascimento de Cristo para eles. O símbolo do pinheiro, as luzes, as frutas, até os nozes, né, as cores vermelho, verde, branco, entre tantos significados, já outrora fazia parte, gente, da celebração mais antiga, chamada de Iule. Então, nesse contexto aqui, esses rituais entre o mês de dezembro até os primeiros dias de janeiro, lembra que nós percorremos uma frequência até o chamado Dia dos Reis. Quem estava conosco no ano passado viu que nós também adentramos nessa estrutura. Toda a ligação desse tempo para eles é o contexto da fertilidade, ou seja, o ataque de escassez, o ataque, né, para que não haja multiplicação, o ataque para que as pessoas continuem em ciclos de escuridão. E Uli marca, gente, olha, uma passagem do tempo, ou seja, é uma abertura de um portal, gente. Eles escancaram isso. Só que muitos não entendem. É o retorno da deidade, né? Da criança da promessa. O sol nascendo de novo. Ou seja, Tammuz. Entre outras questões, essas celebrações, né, desde essa data, o estipular do Natal, muitos não sabem que Iuli, na língua, né, escocesa, é algo muito antigo ligado a povos antigos, festividades em que, historicamente, você observa que um chamado Papa Gregório, ele instituiu no calendário, gente, isso em 1500,
Gente, é recente. Recente isso. Em relação à história, isso é recente. Em 1532 depois de Cristo, gente, foi instituído um novo calendário. E a partir da distribuição deste tempo, lembra do que eu falei? Este calendário criou um ponto de partida ligado a esse nascimento desse Cristo. Então, diante dos natais, os calendários, diante de toda a estrutura, este ele fez com que se unisse essas práticas pagãs e houvesse um sincretismo de religiões ocultistas, em que a primeira árvore em si, só em 1510, gente. Após isso, você observa aqui até Lutero. Lutero, que nós falamos muito sobre essa questão, né, da questão protestante em si. Ele também ficou impressionado com os pinheiros cobertos em si e toda a adoração pagã. Ele também adotou, gente, os carvalhos sagrados de Odin, a adoração dessa árvore, e para homenagear esse Deus menino que por detrás se chama Tammuz. Então, desde o início, em que até Lutero, né, ele fez com que a árvore que eu passei a foto para vocês, que é chamada de Ig de Brasil, é chamada de Carvalho Sagrado de Odin. Os propósitos também dessa árvore de Odin, com natureza pecaminosa, ela foi e aí sincretizou até o dia de hoje. Até o dia de hoje, gente. Abram Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Do verso 1, vamos fazer essa leitura? Do verso 1 ao 6. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos os fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal. E não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Outro texto você analisa aqui em Oséias capítulo 4. Olha só. O verso 12 e 13, gente. Ó. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou,
Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus, sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho. Lembrem do carvalho? Dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Misericórdia, gente. Basicamente, eu deixo Romanos para a gente encerrar hoje. Então, Romanos, capítulo 1, o texto de Romanos, capítulo 1, o verso 21, olha só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, ocultando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O culto ao carvalho, gente. Que nesse momento agora o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, misericórdia daquele do tempo o qual nós, porventura, né, abrimos as nossas portas, as nossas casas, demos acesso e legalidade para que esses espíritos de Ácera, Tamuz, para que os elementares, né, os espíritos da natureza, as raposinhas, pudessem adentrar em nossas casas, porque demos legalidade. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos perdoe. E faça com que nós venhamos fechar essas portas que foram abertas. Que o Senhor possa fazer de ti e da tua casa e da tua vida realmente um altar único, um altar em que só adora Ele, que não há divisões, que não há iules, que não há celebrações, que não há figuras, que não há, como naquele texto, imagens, que não há as escondidas atos de prostituição, que não há banquetes pagãos, adorações. Que o Senhor nos perdoe por todos os nossos atos, de fazermos de tradições, de geracionais, apenas ou uma repetição, porque a cultura do povo, ou também do nosso país, ou dos continentes, ou do mundo, celebram uma cultura pagã, como renascimento do sol. Que nós venhamos, neste momento, pedir perdão por todos os anos que nós abrimos as nossas portas e atraímos miséria, desonra para o eterno. Atraímos espíritos linkados com tudo aquilo que são obras da carne.
tradições humanas, culturas pagãs. Que o Senhor nos perdoe por todo o sincretismo em que nós achamos que são questões nada a ver. E ainda, porventura, pessoas buscam argumentos na própria Bíblia para argumentar que o que fazem o Senhor aprova. Que o Senhor nos perdoe por todo culto, celebração, paganismo, adoração, por toda prática satanista, catolicista, por toda prática celta, bárbara, por toda prática de bruxaria, em que nós abrimos as nossas casas e fazemos altares, colocamos nos cantos e adoramos como se fosse, Pai, dedicado ao teu filho. E aqui neste momento nós, porventura, Pai, te pedimos perdão, porque colocamos como que em um mês repleto falamos que uma divindade pagã é um pai. E aqui também atrofiamos a tua paternidade, Pai. Nos perdoa por fazermos de uma divindade pagã chamada Noel de pai. Nos perdoa, Senhor, porque não temos o hábito de tanto todos os dias, até de te celebrar nas tuas festas. Não nos preparamos, mas para o paganismo nós iluminamos, nós investimos, colocamos árvores, fazemos tudo para o paganismo, para as tuas festas, Senhor. Não apresentamos nada, não temos nada, não temos uma mísera oferta para te dar. Não que o Senhor possa ou queira, mas na verdade, como forma de gratidão, não temos nada, mas para o que é pagão, nós fazemos de tudo. Nos perdoa por esses pensamentos, Senhor. Até porventura, nesses tempos, por todo o consumismo em que nós gastamos, o que nós não temos até para banquetes, roupas, viagens. E quando é chegada as tuas festas, Senhor, nenhum mísero banquete para nos alimentar, para te adorar, nós temos. Imagine roupas novas ou iluminar nossa casa, ou mudar, pintar, fazer algo que diga: este é o tempo em que eu celebro a presença do Senhor e não há nenhum culto pagão. Me perdoa, Senhor, porque eu não sigo as tuas festas. Me perdoa, Senhor. Se porventura tanto tempo ficamos desta forma paralisado, só nos dedicando a datas pagãs e não a ti, não as tuas datas que se encontram em tua palavra. Temos prazer e argumento de celebrar o que é pagão. E ficamos nos perguntando: o que eu vou fazer? Porque todo mundo. Senhor, me perdoa. Até quando nós não iremos observar que nós somos separados? Nação eleita, que não se contamina. Nos perdoa, Senhor, por nós não
Notamos que, na verdade, essa identidade, quem nós somos, nós não nos orgulhamos. Nós queremos sempre nos contaminar e buscamos desculpas para tudo. Nos perdoa, Senhor. Porque o bem que tu queres nós não fazemos. Mas o mal nos perdoa, Senhor. Nos perdoa que na nossa mente nós esculpimos ainda. Nos perdoa que pelas nossas ações nós fazemos ainda. Nos perdoa, Senhor, por tudo. Que o Eterno, diante de hoje, possa iluminar os vossos pensamentos, as vossas mentes. Que o Eterno possa, nesse momento agora, nos perdoar. Fechar as portas, Pai. Diante de Ti nós pedimos por misericórdia. Se há portas abertas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por tudo, Senhor, que temos cometido. Por todos os carvalhos, todas as árvores que nós colocamos. Nos perdoa, Senhor. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno possa colocar em teu coração este tamanho amor, um amor de Pai, e arrancar todas, todas as raízes de orfandade linkadas a Noel, Baal, Nimrod, Tammuz, Sol Invictus, entre outras deidades malignas. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.